Ter um imóvel alugado pode ser um ótimo começo, mas eu vou te dizer a verdade que incomoda. Imóvel alugado não é sinônimo de estratégia patrimonial. Às vezes, é só um ativo de dando uma falsa sensação de segurança. Hoje eu vou te mostrar o erro silencioso de quem já tem um imóvel alugado e como corrigir isso com um método. Quando alguém fala, meu imóvel está alugado, então está tudo certo, eu pergunto de imediato, tudo certo em relação a quê? Porque muita gente confunde ter renda com ter excedente. E excedente é o que multiplica o patrimônio. Além disso, o aluguel tem custos que as pessoas ignoram. Vacância, manutenção, corretagem, desgastes, impostos, condomínios em alguns casos, um seguro e o custo de oportunidade do capital. Este pouquíssimas pessoas realmente avaliam. E sem olhar isso, você não sabe se está crescendo ou se está apenas preservando o seu patrimônio. Antes de continuar, deixa eu me apresentar. Para quem é novo, prazer, Maurício Schmidt. E para você que já me conhece e já me acompanha, bem-vindo neste vídeo. Agora, vamos trazer dados para colocar o assunto realmente no chão, porque não adianta nada trazer informação, trazer conhecimento e estratégias se não tiver dados para comprovar, dados para auxiliar melhor no entendimento. Então, no balanço de 2025 do índice FIPZAP de locação residencial, os preços de locação acumulam uma alta de 12,22% no ano. E o relatório traz um yield médio rentável anualizado em torno de 6,74% no ano. Lembrando que isso é base de dezembro de 2025 e isso mostra duas coisas para nós. Primeiro, o aluguel pode estar forte e ainda assim você pode estar travado, porque o número médio não significa que o seu caso é bom. Cuidado com os números médios. E segundo, o yield é o ponto de partida, não o ponto final. O que importa é o yield líquido, ou seja, a sua rentabilidade final depois de todos os custos e despesas. E a sua estratégia, ela deve ser uma estratégia cíclica. Se não for assim, você não vai trazer um crescimento patrimonial. Agora, entenda o raciocínio. Existem 3 perfis de imóveis quando você fala de imóvel alugado. O primeiro perfil é o imóvel que gera um excedente real. Ele paga os custos, sobra dinheiro e ainda deixa o caixa livre para reinvestimento. Esse imóvel é o combustível do seu patrimônio. Ele serve para todos? Não necessariamente. Algumas pessoas gostam desse tipo de imóvel, outras nem tanto, mas possuí-lo no seu portfólio e no seu produto imobiliário, no seu negócio imobiliário, faz total sentido. Agora, o perfil 2 é o imóvel que empata. Ele paga os custos, mas sobra pouco. Esse imóvel, ele te garante estabilidade. Ele é bom para proteção, mas ruim para multiplicação. Às vezes, um imóvel, ele começa com esse perfil, para depois começar a ter caixa excedente. E isso, no começo da estratégia, é normal, faz parte. Nem sempre o imóvel vai começar já gerando caixa, mas se ele tem potencial para mudar de perfil, deve ser analisado e deve ser muito bem trabalhado, porque se ele permanecer por muito tempo empatado, algo de errado nesse imóvel existe. Agora, perfil número 3, o imóvel que drena. Ele parece que te dá renda, mas quando você coloca vacância, manutenção e outros custos, você observa que ele está te consumindo. Esse imóvel, ele é uma âncora no seu portfólio, porque ele está ocupando espaço, está ocupando energia e não está cumprindo com a função dele. E qual que é o erro silencioso disso tudo? A maioria das pessoas não sabe em qual perfil o imóvel se encontra. E se você não tem o conhecimento de qual perfil o seu imóvel está, como que eu ou como você mesmo pode se ajudar? Você precisa saber mensurar isso. Você precisa não só medir, mas você precisa sentir se aquele imóvel tem possibilidades ou não tem possibilidades. E sem medir, sem ter conhecimento dos números, você nunca irá decidir bem. Você vai permanecer refém do acho que está bom e você pretende permanecer assim por quanto tempo ainda? Deixa eu te dar um checklist prático para já te ajudar de imediato enquanto você assiste esse vídeo. Primeiro passo, calcule a renda anual de aluguel. Aprenda os seus números. Saiba mensurar o quanto esse imóvel está trazendo de receita para você. Segundo passo, subtraia tudo o que você gasta e o que você deveria provisionar, como por exemplo, manutenção, seguro, vacância, corretagem,
impostos, chegue no lucro líquido anual. Não tem problema que a conta aqui ela tá muito simples. Apenas faça esse número mais e menos para a gente conseguir ter uma base de partida. Terceiro passo, divida esse lucro líquido pelo valor de mercado do imóvel. Isso é o seu retorno líquido real. Quanto que ele está te dando? 0,5, 1, 2%? Isso aqui é muito importante. Você não pode comparar de imediato a rentabilidade líquida do seu imóvel com outras apenas no número. Você deve sim ter uma base de comparação e um valor e um número mínimo satisfatório para o seu portfólio. Mas mais do que isso, você precisa conseguir comparar aquele imóvel dentro da categoria dele, dentro da classe dele. Alguns imóveis, com toda certeza, vão te dar ganhos muito superiores a 1,5%, 2%, 1% líquido ao mês. Em contrapartida, tem vários imóveis que nem vão chegar a nisso. E não quer dizer que esse imóvel é ruim e o outro é bom. Ele apenas está cumprindo um propósito diferente. E agora vem a grande decisão. Se o seu retorno líquido está baixo e o imóvel tem alto valor imobilizado, mesmo que faça sentido você avaliar isso e que faça sentido na sua cabeça essa possibilidade de ter um imóvel de alto valor e baixo retorno, você deve conseguir analisar um pouquinho mais a fundo e perceber que aquele valor de ativo imobilizado, ele pode fazer sentido se você vender ele, se você comprar imóveis de menor valor. Por quê? Porque quando você consegue reposicionar o capital, muitas vezes você consegue trazer mais eficiência, você consegue trazer mais resultado para o seu portfólio. Nem sempre somente uma reforma vai aumentar a renda. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes o imóvel não demanda uma reforma. Por quê? Porque ele já está na capacidade máxima de geração da renda dele. Às vezes, o que você precisa realmente é mudar a sua estratégia. Não é vergonha reavaliar seus imóveis com frequência. Você precisa manter sempre atualizada a ideia de mudança de portfólio, a ideia de atualização. Aqui entra um segundo nível no nosso papo. O que você faz com o excedente daquela alocação? O que você faz com o excedente da rentabilidade do seu imóvel? Lembra que tínhamos 3 perfis de imóvel? O imóvel que gera renda positiva, o imóvel que empata e o imóvel que drena. Aqui a gente está falando basicamente nos 2 primeiros perfis. Se você saca o dinheiro e gasta, você não está construindo patrimônio. Você está consumindo o seu patrimônio, porque patrimônio se constrói quando você reinveste a parte do excedente, quando você faz o ciclo imobiliário, quando você faz as bolas de neve aumentarem com o passar do tempo. Aqui sim você está criando patrimônio. Se não for essa estratégia, o máximo que você está fazendo é preservar o seu patrimônio. Se isso te deu uma clareza de como pensar de forma adulta o seu portfólio imobiliário, se inscreva aqui no canal e já deixa o seu like, porque imóvel alugado é um bom começo, mas não é o final. O final é transformar a renda em estratégia, medir, decidir, reposicionar, reinvestir o capital da melhor forma possível. É assim que o imóvel deixa de ser uma renda e vira um multiplicador, principalmente um multiplicador ativo, trazendo cada vez mais ativos imobiliários para dentro da sua estrutura imobiliária, do seu negócio imobiliário. Se inscreve aqui no canal, deixa o like para acompanhar os próximos vídeos. E se você perceber que precisa de um plano para reposicionar a sua carteira, calcular o seu retorno ou desenhar os próximos passos e executar isso com segurança, eu tenho uma mentoria que pode fazer sentido para você, porque ela existe para tirar você do tenho aluguel e colocar no tenho uma estratégia. Me manda uma mensagem se esse for o seu momento. Te vejo no próximo vídeo.